para gravar no... Ligar a live aqui. Muito feliz. Aula de número 20. Calma aí, deixa eu... Entrou aqui, mas vamos lá. Então, aula de número 20. 20 vezes já iniciando aqui, sentando aqui para falar com vocês. E mudei o horário, divulguei lá no meu Instagram. Divulguei o horário que vai ser às quintas-feiras, às 10h10 da manhã. Por conta que esse horário, né, igual eu já falei, esse horário eu estou com a energia bem baixa. Então eu quero sempre dar o meu melhor, deixar o meu melhor aqui para você. E se eu tenho a oportunidade de fazer durante o dia, eu prefiro. Então eu vou deixar reservado as minhas quinta-feiras e você também deixa reservado aí na sua agenda que nós temos um encontro marcado. Sempre aí para expandir, aumentar a sua consciência, para gerar resultados, destravar resultados que estão aí guardados dentro de você. E o tema de hoje nada mais é do que 9 atitudes de sucesso para você conseguir alcançar as suas metas. Então, o que acontece? Tô batendo muito nessa tecla de metas, de hábitos, porque nós estamos perto aí, já estamos caminhando para o final do ano, para dezembro, e é aquela época que a gente entra no momento de reflexão, que a gente começa a pensar em tudo que passou pelo ano, e com essa percepção do tempo passando cada vez mais rápido, é natural que vire um fluxo, um ritmo muito louco, e que você nem se depara, nem para pensar realmente ali no que você está fazendo da sua vida para chegar até dezembro. Porque às vezes você não está fazendo nada, mas dá tempo de fazer muita coisa acontecer. Então, se você criar uma consciência, colocar uma intenção, realmente descobrir qual que é a intenção que você quer colocar e colocar uma intenção nisso para gerar essa transformação e esse resultado, você consegue fazer isso que você vai planejar, o que você já tem planejado, ou algo que você colocou como meta lá em janeiro e que você não cumpriu, que passou, mas que você ainda tem na sua mente mesmo de fazer acontecer, ainda dá tempo. Então, pelo menos de começar a dar os primeiros passos. E aí, falando um pouquinho das atitudes que você deve manter, cultivar, adquirir, se caso você não as tenha, para que você consiga desenvolver esses hábitos saudáveis e manter uma frequência aí de alcançar as suas metas. Hoje é feriado, então a gente já sabe, né, que as pessoas, cada um estão fazendo... Ai, meu Deus, como que fala? Cada um tá por aí, né? Então, o que importa é você que vai ficar aqui depois e que você vai assistir esse vídeo. Eu quero que a minha intenção é com você, para que você aumente a sua consciência, independente de quando você for ver. Saiba que sempre dá tempo de bater metas, tá? Metas pessoais, metas interiores aí para você crescer. Então vamos lá, vai ser uma aula bem rápida e objetiva para que você coloque em prática. Olha, a primeira atitude que você precisa fazer é de acordar cedo e colocar a primeira hora do dia, ou que não seja a primeira hora, mas o primeiro momento do dia para conexão. Então eu falo muito, se você já me acompanha no Instagram, você sabe, eu falo que a primeira hora é a hora de conexão. Então, sem telas, sem cafeína, sem qualquer tipo de estimulante neural, ou qualquer ativo aí que vai televisão, qualquer coisa que você perceba que vai te gerar, já projetar para o seu dia aí. Não, essa primeira hora do dia
foca em você e na sua saúde espiritual. Então, tenha o diário, faça e tenha o diário da gratidão. Se você me acompanha lá no Instagram, @launisa, tem o link do meu planner, você pode baixar lá para você imprimir na sua casa. E lá tem o diário da gratidão, onde a gente coloca, eu falo também um pouquinho, falo sobre ele, que é colocar a frase do dia, o mantra do dia, você escolher 3 coisas pelas quais você é grata hoje e não podendo repetir, e depois revisitar esse diário no final do dia e colocar 3 coisas boas que aconteceram naquele dia, que também com certeza não vão ser as mesmas. E isso vai aumentando e aumentando e aumentando a sua gratidão de um jeito. E o que eu falo, as pessoas perguntam, por onde que eu começo? Qual hábito que é melhor eu mudar? Como eu ser mais organizada, como eu ser mais qualquer coisa. Se você quer ser mais alguma coisa na sua vida, começa ativando a sua saúde espiritual. É onde tudo tá ali, tá tudo ali guardado. É o seu ser. Então, como eu vou ser? Tudo que você se pergunta, sempre que você se perguntar, eu sou desorganizada. Eu sou muito brava. Eu sou muito impaciente. Tem ajuste, tem modelação no ser. Porque se você acredita que você é agora, você está desse jeito, está no presente, você pode ir lá na base do seu ser e alterar e reprogramar para que aconteça mudanças na sua vida. Então, acordar cedo, ter esse momento com a sua saúde espiritual, poder planejar o dia. Eu falo que se você não planejar na noite anterior, você coloca como prioridade no começo da manhã, esse primeiro momento do dia, e organiza já suas atividades por ordem aí de tarefas que você vai fazer. Depois disso também, colocar sempre algo ali mesmo que você vai colocar como intenção para aquele dia. Isso é muito importante, que seja alinhado com essas metas que você está buscando, com isso que você está querendo de mudança ou alcançar. Segunda tarefa, segunda atitude que você deve ter, tomar decisões. Então, eu falei muito essa semana sobre isso, sobre você fazer algo e já colocar em prática. Então, é o equilíbrio entre o fazer e o saber. Então, se eu sei, eu preciso colocar em prática para que isso se torne algo efetivo e realmente aconteça algo a partir daquilo. Porque eu só interiorizar em mim determinada informação ou só querer não é o suficiente para nada acontecer. É o princípio. Eu querer, eu saber, é o princípio. Mas para realmente acontecer, precisa ter ação. Então, você precisa tomar decisões a partir disso que você quer. Então, você vai mapear, você vai ter uma meta aí, né? Hoje é para quem já tem uma meta, tá? Se você não tem, defina uma meta aí para você. E aí, dentro de você depois de você ter definido essa meta, você vai tomar pequenas atitudes, pequenas ações, decisões que vão te fazer alcançar esse resultado. Seja deixar de ter convívio com alguém, seja parar de comer algo, seja ir para a academia todos os dias, seja parar de comer glúten, lácteos, independente. Alguma coisa, alguma decisão, todos os dias você precisa fazer. Que é a próxima, a 3, atitude 3, ter constância. Por que você precisa ter constância? Porque você vai tomar essas ações, você vai tomar essas decisões e a partir disso você precisa repetir essas decisões para que elas se tornem realmente efetivas e que você sabe que através delas você vai conseguir chegar onde você quer. Então, é bem simples, porém, manter essa consistência não é tão simples assim. Para ter essa consistência, precisa de disciplina, mas para ter disciplina, você precisa ter uma motivação bem grande ali, bem alta. Então, para estar bem claro esse lugar que você quer chegar.
Aí você vai trabalhar sempre com a sua motivação vai estar sempre em alta, porque você vai estar exercendo a gratidão, você vai estar com o seu propósito ativado, do porquê que você tem a meta, e aí você já vai estar tomando pequenas decisões que você já sabe quais são, e aí você vai manter essa constância de fazer sempre as mesmas coisas, ou coisas diferentes, mas que você saiba que está levando para aquele resultado, certo? Atitude número 4, constante aprendizado. Então, estar em constante aprendizado, saber que o que você sabe hoje não é o suficiente para você alcançar o que você quer, porque senão você já teria alcançado, né? Então, o que eu preciso, se fazer as perguntas, eu falo das perguntas poderosas. O que eu preciso hoje aprender hoje para alcançar determinado resultado? Quem eu preciso ser hoje para eu alcançar esse resultado? O que eu preciso parar de fazer para alcançar determinado resultado? Então, essas 3 perguntas, o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender. Essas 3 perguntas, anotem aí. Anotem aí. O que eu preciso ser, o que eu preciso aprender e o que eu preciso deixar de fazer. Essas 3 perguntas, elas mudam o jogo. Você joga elas para o universo e Deus vai te trazendo insight, vai te trazendo luz, vai te trazendo respostas, pessoas, e as coisas vão acontecendo na sua vida. Então, se faça essas perguntas vários momentos do dia e vai ser transformador, tá? Essas perguntas transformam. E aí também falando até em constante aprendizado, o que você faz? Você determina um assunto, 1, 2, 3 assuntos no máximo, 3 assuntos no máximo, para você estudar de uma vez. Então, se você tem aí a oportunidade de estudar em vários momentos do dia, 2, 3 momentos do dia, separa para cada 20, sei lá, tenho 20 minutos para estudar de manhã, então eu vou ler alguma coisa de manhã, eu vou ler alguma coisa no almoço e vou ler um tempinho antes de dormir. Então, se você quer dividir esses 3 assuntos, escolhe cada momento do dia 1, perceba tudo que você quer aprender, tudo que você está consumindo ali, você está aprendendo alguma coisa com aquilo. E aí saiba distinguir em que horário é melhor você estudar determinado assunto, né? A parte da manhã, usa aí como introspecção, então algo que realmente precisa entrar na sua vida. Se for aprendizado intelectual, joga aí para o meio do dia. E se for algo para manter, algo que você já saiba, mas você precisa só manter, fazer uma manutenção aí desse conteúdo, joga para a noite, tá? Isso assim, você tendo opção, tá? Se você não tiver opção na sua vida hoje de horários, então você pega e divide até por tempo mesmo. Eu vou estudar 1 hora à noite. Então você faz esse ciclo aí, tá? De dividir por tempos os conteúdos que você quer consumir. Então não fica viajando e pegando um monte de pessoas e pegando um monte de vídeos, vários podcasts e assuntos assim, nada a ver uma coisa com a outra. Foca, tá? Foca no que você vai aprender, mas que vai te fazer alcançar aquela meta. E aí você pode até ter. Eu já não faço mais parte desse time, mas eu gostava muito de ler romances. Gosto até hoje, só que assim, não é prioridade na minha vida. Então tem tanta coisa que eu quero ler, que isso daí se tornou a última das últimas, assim. Um dia, quando eu tiver com a cabeça para isso, né? Hoje eu tô focada em resultado, em gerar transformação, na verdade. E para falar melhor. Então, enquanto se eu ficar patinando, não vai para frente, né? Se eu ficar só lendo romance, não vai para frente. Vou aprender a falar melhor, vou aprender a escrever melhor, porém, de acordo com o que eu quero atingir, um romance não vai me fazer alcançar o que eu quero. Então, o que eu tenho que aprender agora, neste momento? Então, faz essas 3 perguntas poderosíssimas que elas vão te dar a resposta, tá? E para de ficar pescando aí, seguindo um monte de gente
falando da mesma coisa, pega uma pessoa como referência de determinado assunto e segue essa pessoa. Por mais que você goste de outras pessoas também que falem de determinado assunto, você precisa ficar seguindo e acompanhando sempre, tá? Porque ninguém fala a mesma coisa, né? Sempre falado, o nicho pode ser o mesmo, mas o subnicho, o jeito que a pessoa se comunica é diferente. Então, na hora de você internalizar um conteúdo, fulano fala sobre gestão de tempo, mas ele fala, eu falo sobre gestão de tempo e eu falo sobre autoconhecimento. Então, eu não vou falar aqui só sobre produtividade, né? Produtividade, ela vem como uma consequência do autoconhecimento, de saber o que você quer, de saber para onde onde você está indo, entendeu? Então, você precisa focar realmente ali no que convém mais com você. Habilidade 5. Valorizar os erros. Então, a importância de você trazer tudo que você trouxe até aqui hoje de bagagem, analisa e ver o que você mais aprendeu com tudo isso que aconteceu na sua vida. Então, é você anotar e você perceber para você não repetir esses padrões e você não fazer mais do mesmo. E aí você continuar fazendo as 3 perguntas. Quem eu preciso ser? Oi, Ma. Quem eu preciso ser? Quem eu preciso deixar de ser? E o que eu preciso aprender? Então, essas 3 perguntas, elas valem tanto pro... Mandei salve aí para uma Black, tá? Essa live aqui eu não vou deixar salva porque eu tô gravando aqui pro YouTube. Então, um salve aqui para a Black, tá? Todo mundo aí do restaurante, o melhor restaurante da cidade de Indaiatuba. Quem não conhece, segue lá no Insta. Segue lá no Insta. Bom, enfim, vamos lá. Então, essas 3 perguntas, elas servem tanto para habilidade, para atitude 4, quanto para essa atitude 5. Porque com os erros é onde que a gente aprende, né? Porque se aquilo não tivesse dado errado, você não enxergaria. Então, valoriza os erros e não foca neles. Foca na solução. O que você pode aprender, o que você vai tirar de melhor. Tenha sempre essa mentalidade de aprendiz, de aprendizado, tá? Tudo que acontece na tua vida não é como culpa. Não se sinta culpada, não se vitimize. Coloque-se sempre como um aprendiz e tenta já ter essa mentalidade de o que eu vou tirar de melhor com isso, tá? Não se frustra, não se culpa, já entra nessa frequência. Vamos lá, atitude número 6. Pensar a longo prazo, né? Então, falando aí de metas, atitudes para vocês alcançarem metas. O que você precisa fazer? Você precisa já ter essa meta, vamos supor até dezembro, que eu falei, até dezembro. Mas o que eu quero para 2024? Nossa, eu quero viajar para Disney. Eu quero viajar para Maldivas, eu quero viajar para Dubai, eu quero comprar determinado carro. Isso é pensar a longo prazo. Então, a partir dessa meta que você vai alcançar, essa meta, ela tá te fazendo chegar mais perto disso ou não? Mais ou menos. É uma experiência ali, porque também é assim, todas as metas, pequenas metas que você alcança, ela nada mais é do que ela te fortalece. Então, se ela tá te fortalecendo, isso quer dizer que você vai aumentar o seu senso de capacidade, o seu senso de merecimento. Então, isso é muito importante. Então, coloque intenção. Por pequena e às vezes acha bobagem. Colocar meta de viagem, colocar meta, né, de um bem material, mas isso é fundamental. E aí, depois disso, depois que você pensar, colocar essa meta de longo prazo, o que você vai fazer? Você vai traçar esse plano. Então, através de pequenas metas que eu falo aqui, tem nas outras aulas, como que você vai encaixar e fazer? Vamos supor, é uma meta de médio prazo, né? 1 ano. Então, coloca mês após mês, o que você precisa fazer? Mapeia, pega uma lista, faz uma lista de tudo que você precisa. Preciso de fica X, vou ficar em hotel X, vou de X companhia, vou com fulano, com ciclano,
Quanto que eu preciso ter para gastar lá, quantos dias eu vou ficar, define tudo, o que você vai precisar até adquirir mesmo, comprar. Porque se imagina hoje, já que você tem hoje, se imagina o que você vai precisar levar para essa viagem. Financeiro, quanto você vai precisar economizar, juntar, fazer esse dinheiro, tá bom? Vamos lá, passo número 7. Abrir mão. Abrir mão de algo pelo seu sonho. Ou seja, não tem como você conquistar algo que vai estar lá na frente se você não abandonar alguma coisa hoje. Não condiz, é incondizente. Então você precisa realmente entender, ter esse olhar de que para você alcançar aquela meta lá, é isso que eu tô falando, você vai ter que deixar de ser alguma coisa, tá? Então, ou é menos mesquinha, ou é menos impaciente, ou é menos arrogante, ou é menos preguiçosa. Alguma coisa você vai ter que deixar de ser. Então, é sobre isso, tá? Foca, eu falei. Às vezes a gente foca tanto em quem eu quero ser, em quem eu quero ser, mas esquece de pensar no que eu preciso parar de fazer hoje para eu alcançar esse resultado que eu quero. Esse resultado que você quer, ele tá logo ali. Mas como que eu sei? Como que eu vou ser? Como que eu vou alcançar uma meta que parece tão distante? Eu vou falar para você. Cara, quando você tem intenção realmente de algo, as coisas fluem, as coisas acontecem, tá? Eu tenho metas aqui, coisas que aconteceram na minha vida, assim, surreais, porque eu coloquei intenção. E as coisas, elas acontecem, assim, de uma maneira incrível. Então, não duvide do seu potencial e da sua capacidade, tá? Além de definir essas metas, principalmente uma meta aí para dezembro, coloca uma meta bem alcançável, tá? Se você tem dificuldade em... Você se sente às vezes frustrado, ou vai falar, né? Quando todas as vezes que alguma coisa não dá certo, você vai ficar na bad. Então, coloca uma meta pequena, tá? Uma meta pequena aí que você vai alcançar. Porque de pouquinho em pouquinho, você vai subindo a régua, vai subindo os degraus, e aí vai ficando melhor e mais fácil de fazer. Número 8, ter paixão. Ter paixão, ter amor, ter sangue no olho, meu amor, por essa meta que você quer bater. Precisa colocar disposição, precisa colocar força, garra. Então, eu vou fazer acontecer, custe o que custar. De formas lícitas, de formas permitidas pelas leis. Brincadeiras à parte. Mas é isso, tá? Coloca intenção, coloca energia, coloca força, garra, eu quero, eu vou, eu posso. Tem que ter paixão, tem que ter gana, tem que levantar da cama já com isso aqui, ó, brilhando, subindo lá em cima, com vontade, com força, com eu quero, com eu vou, eu consigo. Ninguém vai me parar enquanto eu não conseguir. É sobre isso, tá? E às vezes você vai dormir pensando assim, nossa, eu não fiz nada hoje para alcançar essa minha meta, né? Às vezes a gente tem essa sensação, eu tenho essa sensação, porque às vezes eu fiz tanta coisa, mas parece que não aconteceu nada ali. Mas aconteceu, meu amor, aconteceu, porque se você colocou intenção em tudo que você fez hoje, você tá fazendo. Então não duvide nunca dos planos de Deus para sua vida. Nunca duvide, tá? Se por mais que tem dias que são mais difíceis, mas saiba que faz parte do processo. Faz parte do processo. O importante é você não desistir. E, por último, de número 9, trabalhar duro. Então, nada mais é do que você... É o resumo de tudo isso, né? Você precisa realmente aí ter consistência e não desistir. No primeiro tropeço, no primeiro erro que você cometer após você ter definido tudo isso, é você desistir na primeira chuva que cai lá no seu telhado e que entra goteira, né? Você largar o barco por aí e falar, ai, não, isso não é pra mim, esse negócio de comer certinho aqui, seguir essa dieta não tá dando certo, eu vou voltar porque eu nunca consigo terminar mesmo, né? Quem nunca
passou por isso. Então, não desista, trabalha duro, acorda, você precisa acordar. Por isso que é tão importante e fundamental essa primeira hora do dia você ter essa conexão. Precisa ter essa conexão, tá? Essa conexão é o que vai te gerar motivação. É o que vai fazer subir a sua régua do seu dia, a frequência do seu dia lá em cima. Porque por mais que você acordou meio borocochô, mas aí você faz um devocional, você faz o diário da gratidão, você mentaliza aquela frase, você coloca intenção naquilo. Cara, não tem como, entendeu? Não tem como você ficar triste. Você pode ficar até um pouco desanimado, mas você sabe que tá vindo, você sabe que tá chegando, sabe que dezembro tá chegando, você vai bater essa meta, tá? E às vezes assim também é interessante falar, realinha, reajusta, vai vendo se aquela meta tá realmente ali de acordo com que você tá no caminho. Porque assim, às vezes você tá querendo uma meta hoje que tá totalmente incondizente com a sua realidade, né? Às vezes você tá querendo aí perder 20 quilos até dezembro, mas você nem começou a dieta e nem tá na academia. Aí seu corpo vai começar, você vai se matricular. Na segunda-feira você vai começar a fazer dieta, o seu corpo vai, no primeiro mês vai perceber que o metabolismo ele tá agindo de uma forma diferente. No segundo mês, então, assim, coloca bem real mesmo, de acordo com o que você tá vivendo hoje. Eu tinha uma meta, gente, uma meta muito doida, tá? Uma meta muito louca. Eu não lembro agora exato quando que eu coloquei essa meta, mas eu acho que foi em janeiro ou fevereiro. Janeiro, fevereiro ou março, tá? Eu coloquei a meta de ganhar 42 mil reais no mês. Mas, cara, eu ia sair do CLT. Ia sair do CLT. Viver do empreendedorismo. Eu tava começando a colocar o meu produto, o meu serviço para jogo. Vendendo meu serviço a 600, 700 reais. Sabe? E falando de alta performance, eu tava lá em Nárnia, eu acho. Que doideira. Falei até pro meu marido, eu falei, eu gosto de colocar metas altas porque eu me desafio. Sim, eu me desafio, eu não me frustro, tá? Se eu não chego, é que eu vou ajustando o olhar, a perspectiva. Mas, cara, se eu tivesse colocado 5 mil reais por mês, que aí você, né, enxerga melhor. Isso é algo tudo completamente novo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Você ter resultado assim, boom, explodir de um dia para o outro. Não existe. É uma construção. Eu, trabalhando aí agora, estudando aí o marketing digital, a gente vê as pessoas fazendo milhões. Aí fiz 5 milhões em 2 dias. 2 milhões em 2 dias. Mas o que ele fez até agora, desde quando ele está tentando, para conseguir fazer 2 milhões em 2 dias? Não é, meu amor, em um mês, em dois, em três. É tempo. É tempo. Executando, não parando. É tempo. Isso eu realmente me entender, tá? Caiu essa ficha aí para mim, tá? Porque eu tava sonhando, eu tava achando que esse meu potencial que eu tenho aqui hoje não se compara. Hoje eu sou outra pessoa, então eu posso dizer que realmente tava doida, entendeu? Então eu tenho muito essa garra, essa ganha, essa força, vai para frente, vai para cima e faz acontecer. Mas é um processo. Não tem como você já querer um resultado pelo qual você não passou o processo. Isso é a lei da vida, a lei da natureza. Então não adianta você querer passar por cima disso. Não vai chegar, tá? E se chega, não é sustentável, porque você vai fazer uma coisa que você não vai ter base. Então é até perigoso. Então, para finalizar aqui, essas 9 atitudes que você precisa desenvolver, ter, adquirir, colocar em prática mesmo no seu dia a dia, para que você tenha resultados
efetivos aí para alcançar as suas metas, tá? É isso que eu desejo para você. E se você gostou desse conteúdo dessa aula número 20, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha essa aula maravilhosa com outras mulheres que também precisam aumentar e elevar o nível de consciência, aí para entender o que elas precisam fazer, qual que é a frequência que elas têm que vibrar aí para alcançar e destravar resultados nas vidas delas. Ótima noite para vocês, um grande beijo.